Olá a todos vocês que estão aí sintonizando no Culturalog. Muito obrigado desde já por terem feito esse clique. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre alguns melhores momentos culturais desse ano, porque apesar do ano ter sido difícil para todo mundo, esse, por exemplo, que vocês veem aqui foi o meu habitat em 80% do tempo desse ano, né? Eu brinco com os meus amigos que a diferença nesse ano de home office entre o home e o office foi onde essa cadeirinha aqui estava. Se ela tá ali, eu tô trabalhando. Se ela tá aqui, eu tô vendo TV ou algo assim. Foi um ano diferente, eu acho que para a maioria. Não foi um ano maravilhoso em termos culturais. Por exemplo, eu comecei pensando nos filmes, né? E, assim, eu sou formado em cinema, mas só que eu gosto mais de falar de outras coisas, outras mídias, né? Mas pensando assim, eu tava tentando lembrar de filmes que eu tinha visto desse ano que marcaram de alguma forma. Eu lembrei do Homem Invisível, que a gente teve, né, no início do ano. Teve um documentário que quase ninguém viu, chamado TFW No GF, que é That Face When No Girlfriend, que é um documentário sobre incels. Para quem não sabe, são involuntary celibates. São as pessoas que fazem celibato involuntário por culpa dos outros. É um novo sintoma, talvez, da nossa sociedade. É uma coisa que está surgindo com mais frequência, acredito eu. Outro filme relativamente bacana foi o The Boys in the Band, que saiu pela Netflix esse ano. Eu até fiz um episódio que vai estar linkado embaixo e como sugestão aqui, se você estiver vendo no computador, né? Um episódio com os meus amigos do nosso podcast Bully de Bolso, falando sobre esse filme, que na verdade é uma refilmagem de um filme de 1970 do William Friedkin, que é o mesmo diretor do Exorcista. Tá aqui ele, Boys in the Band. É um filme espetacular, tenho aqui em Blu-ray, mas esse filme, como a enorme, gigantesca, avassaladora maioria dos filmes, não está disponível em nenhum streaming. Obviamente que o streaming é uma comodidade imensa, você liga a TV e os filmes estão lá, né? A gente, assim, estando sob essa ditadura do streaming, a gente fica bem limitado, né, no que a gente pode assistir. Então, assim, é uma coisa que tá meio passada, é uma coisa que é cara, parece assim que... Assim, no Brasil a gente tá com a indústria de mídia física, olha, morta. A gente tem, assim, talvez alguns lançamentos, tipo, coisa de Marvel, assim, de superproduções em Blu-ray ainda, e tem algumas empresas que ainda lançam DVD para um público de nicho, tipo coleção Obras-Primas, que eu não sei se não é uma reinvenção da Continental, que era uma empresa que lançava vários e vários filmes no grande momento do DVD, na década de 2000, né? Eles lançaram vários filmes, mas eram piratas. Eu acho que eles não pagavam direito autoral para ninguém. Então, eu realmente suponho que uma boa parte, se não a totalidade desses filmes que estão sendo lançados são piratas. E, assim, isso vai contra os meus princípios, né? Obviamente que eu acabo baixando coisa, mas se eu puder, eu prefiro ouvir a coisa legalmente. Dá um sentimento bom, assim, de saber que eu não estou roubando a pessoa, né, o trabalho do artista ou dos profissionais, enfim. Estamos saindo um pouquinho do assunto. Esse foi um filme bacana.
E talvez o melhor de todos desse ano foi o filme Run, que é do mesmo diretor do Searching, se eu não me engano, Buscando, que é um filme que eu vi no cinema, e eles passavam todo numa tela de um computador. E o que a gente teve de séries esse ano? Aí já fica bem mais interessante. Uma que eu nem me lembrava é o Tiger King, que no início desse ano fez a internet estava empavorosa. E parece que faz coisa de 2 anos atrás, né? Esse ano foi meio que 2 em 1. Assim, parece que o início do ano, assim, fevereiro, março, tal, parece que, nossa, não, é desse ano, Tiger King. Teve uma minissérie sobre videogames que eu gostei bastante, tá no Netflix, chama-se High Score. Aqui no Brasil não se chama High Score, mas é uma sigla, e gente, eu realmente não sei o que essa sigla significa. Vai estar em algum lugar aqui. Quando eu encontrar o título, vou mostrar para vocês. E outra série foi sobre o Chicago Bulls. E aquela época que eles tinham Michael Jordan, tal, quando eles tinham aquele time dos sonhos. Essa série se chama The Last Dance. E por incrível que pareça, foi uma série que eu vi assim todinha, mesmo não me interessando por esporte, que mostra assim que uma história relativamente interessante, você consegue fazer um filme, uma série que é interessante mesmo para quem não se interessa pelo assunto em si. Mas a grande parte desse vídeo vai ser sobre os meus discos favoritos do ano. Bom, deixa eu beber um pouquinho de um chá. Não é café dessa vez, porque já tá escuro, gente. Não pode. Chazinho de camomila. Muito bom. Na verdade, eu penso que a lista dos melhores discos do ano não está pronta até uns 2, 3 anos depois. Por quê? Muitos discos, eles acabam surgindo depois, né? Foram discos que, no momento do lançamento, não fizeram barulho nenhum, né? E só depois que a gente vai ficar sabendo deles. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo estão bem por fora da música atual, ou pelo menos da música que eu vou falar aqui. Eu senti, por exemplo, falta de mais álbuns brasileiros nessa lista. A gente só vai ter na lista dos meus 30 favoritos, que eu vou fazer aqui. E é possível que vocês só conheçam tipo um nome ou 2, mas de qualquer maneira fiquem aqui comigo, ok? Vai que você conhece algo que pode agradar os seus ouvidos. Eu vou deixar a listinha embaixo, ok? Caso vocês ouçam algo que parece interessante, mas não vão se lembrar o nome até o final do vídeo, tá lá embaixo a lista, gente. Então vamos começar, sem mais adendos. Obviamente, para fazer o suspensinho, eu vou começar do número 30 até o número 1. Na posição 30, eu coloco o disco Miles, do Blue and Exile. É uma dupla de rap, sobre a qual eu nunca tinha ouvido falar, mas eles já lançaram um disco bastante elogiado em 2007, chamado Below the Heavens. Esse disco Miles, ele é um disco de jazz rap, né? Ele junta essas duas linguagens, que não é nada diferente por si só. A gente tem, desde os anos 90, quem sabe desde os anos 80, pessoas experimentando com essas linguagens, né? Do rap e do jazz juntos. O que tem de legal? É um disco que está falando bastante sobre as influências musicais desses rappers. Então o próprio disco, né, o nome Miles, refere a Miles Davis. E são vários outros que eles vão elogiar, né? Coltrane e por aí vai. O que é o lado ruim desse disco? Ele é muito longo. Então, conforme você vai ouvindo, assim, aquilo, mesmo gostando, cansou. Isso é uma coisa que é verdade em vários dos discos que eu vou mencionar, ok?
mas não é uma verdade do disco 29. E pelo próprio gênero dele, ele é um disco assim de speed metal, meio thrash. Eu acho que discos assim, discos que não param, são pesados do início ao fim, eles precisam ou ter alguns interlúdios, ou eles precisam ser curtos. Só para ilustrar o que eu estou falando, né? Se a gente pega o disco mais que clássico do Slayer, Rain in Blood, esse disco aqui, gente, ele tem... eu não sei quanto tempo, mas ele... exatamente, né? Mas ele tem menos de meia hora. Ele é um disco que não para, do início ao fim. Ele é um clássico absoluto da música. Mas ele tem menos de meia hora. Tanto é que esse disco, quando foi lançado em fita cassete, eles conseguiram colocar o disco uma vez no lado A, uma vez no lado B, de tão curto que ele era. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque mesmo pro ouvido que já está acostumado a ouvir metal, o som assim, sei lá, uma hora na tua cabeça, cansa, né? Esse disco, o número 29, é um disquinho curto, relativamente curto, que é o Sepulchral Demons, do Toxic Death. É o segundo disco deles, segundo disco de estúdio. É um disco super rapidão, assim, e bem divertido. Se você gosta, assim, de uma coisa meio oitentista, não é farofa não, tá, gente? Mesmo. Uma coisa meio thrash, meio speed metal. Speed metal era assim, era um fenômeno dos anos 80, quando a gente ainda não diferenciava tanto assim os estilos de metal. A gente tinha o heavy metal tradicional e a gente tinha o speed metal, que é quando era o metal mais extremo. Mas hoje a gente tem várias ramificações de metal extremo e na época não, era speed, né, de rápido. Isso seria uma descrição do som do Toxic Death. Número 28 também é um disco de metal. Se fosse lançado nos anos 80 também seria talvez considerado um disco de speed metal, mas hoje, com todos os vários e vários subgêneros, ele seria considerado um disco de black and roll, que é black metal com uma coisa mais animada, mais rock and roll mesmo. E a última faixa desse disco, por exemplo, que é Black Thrash Punk Skins, é muito divertida. Eu aconselho, se vocês forem ouvir uma música desse disco, seria essa. É um disco muito divertido. O vocal ele soa muito como o Abath do Immortal, que é uma banda de black metal norueguês que eu curto demais. E eles também têm uma coisa de ficar falando de inverno, ficar falando de frio. É uma banda romena, né? O Persecutor. Esse disco é Permanent Winter. Persecutor. Enfim, é isso que eu tenho a falar. É um disco super divertido. Eu fiquei sabendo sobre eles graças ao canal Banger TV. Se você é um fã de metal e você fala inglês, você precisa seguir o Banger. Todo mês, o Blaine Smith, que é um cara lá super divertido, ele faz assim, uma lista dos discos mais interessantes que você precisa ouvir de metal. E é graças a ele que tem tanto metal nessa lista, né? Você poderia me perguntar, por exemplo, Yuri, como é que você fica sabendo desses discos? Eu não tenho uma bola de cristal. Quando o assunto é metal, eu fico quase sempre sabendo graças ao trabalho do Banger. Quando não é metal, aí existem duas alternativas. Eu assino digitalmente a revista Uncut, que eu considero a melhor revista sobre música em geral, apesar de que tem um apelo mais assim, digamos, música de tiozão, para quem considera que a grande era da música assim, foi dos 60 até os 90, sabe? Então, desde Beatles até, sei lá, Nirvana, rock, né? Então, se você é mais ou menos esse público, que sou eu, é a grande revista para você. Tem a Mojo também, já comprei bastante Mojo, mas atualmente eu fico só na Uncut, e eles têm análises lá. Quando algo me chama atenção, eu ouço. E outro é o site Rate Your Music. E eu tô sempre lá vendo quais são os álbuns mais benquistos pelos usuários.
E eu ouvi quase tudo lá. Inclusive eu tô até cansado de música, gente, porque aqui só tem 30. Mas nessas 2 últimas semanas, para fazer esse vídeo para vocês, eu reouvi tipo uns 50 discos. Ouvi e reouvi uns 50 discos para colocar, né, essa lista numa ordem que eu mais ou menos concordasse até o final do vídeo, né? Porque amanhã eu já mudaria essa ordem. Vocês sabem como é, né? Indecisão. Por exemplo, um que eu descobri graças à revista Uncut foi esse número 27, que se chama Pleasure, Joy and Happiness, de um cara chamado Eddie Chacon. Ele fazia parte de uma dupla meio soul, chamado Charles and Eddie. Eles são One Hit Wonders, que é o quê? São aquele grupo, aquele artista que só fizeram uma música que foi sucesso, o resto foi fracasso total. A música de sucesso deles não é tão sucesso assim, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar. Chama-se Would I Lie to You, uma canção de 92. E esse é o primeiro trabalho solo desse Eddie Chacon. Aqui eu quero trazer umas referências, né? Porque ele é um disco incomum. A voz dele soa como Marvin Gaye, né? O clássico Soul Man. Mas a instrumentação e como o vocal dialoga com os instrumentos, que são assim uns tecladinhos, uns sintetizadores meio esquisitos, lembra bastante o trabalho do Lewis. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse cara. O Lewis é uma figura muito misteriosa. Assim, esse disco foi encontrado por gente assim que fica vasculhando feira de vinil, assim, procurando achar algo meio esquisito, algo que ninguém nunca ouviu, e eles acharam isso aqui. Só que ninguém sabia quem era essa pessoa. Normalmente, né, o que você faz quando você não sabe, sei lá, tem algum artista misterioso, por exemplo, o próprio Rodriguez da minha camiseta. Para quem nunca viu, gente, assistam o documentário Searching for Sugar Man, Procurando Sugar Man, que é sobre o Rodriguez. Ele ganhou o Oscar de melhor documentário em 2012, acredito eu, 2012 ou 2013. É um dos melhores documentários sobre música que eu já vi, de longe, mas enfim. O que você faz, né, quando tem algum artista misterioso que você não sabe quem é? Você segue o dinheiro. É assim que muitas bandas, por exemplo, mascaradas, como Ghost, elas foram desmascaradas, porque é só você seguir para quem que está indo o dinheiro dos direitos autorais, que você vê quem é o mascarado, né? Quem é a pessoa misteriosa. Não deu nada nesse caso, porque foi um lançamento independente. A única pessoa que se lembrava dele era o fotógrafo que bateu essa foto aqui e algumas outras fotos do encarte. Obviamente esse aqui é um relançamento. Esse disco é originalmente de 88, o ano em que eu nasci. Eles acharam esse cara um pouco tempo depois, ok? Eles até acharam outro disco dele, Romantic Times, com outro nome, Louis Ballou, ou Louis Balloui. Esse disco é de 85, é antes do L'amour. Eu até agora achava que era depois. Enfim, é muito melhor o L'amour. Eles acharam o Lewis muito tempo depois, alguns anos atrás, né? A Light in the Attic Records é que relançou esses discos, e eles estavam procurando o tal do Lewis, com detetives mesmo, para tentar dar o dinheiro dos direitos autorais para ele, porque eles estavam vendendo isso aqui em CD e vinil, acredito que em 2013, 2014, né, eles estavam vendendo isso. Eles queriam dar o dinheiro que eles estavam recebendo, né, a fatia do artista. E quando eles encontraram o Lewis, obviamente muito mais velho e reconhecível, ele falou assim: cara, eu não fiz esses discos aí por dinheiro e, sei lá, não tô afim.
não tô a fim de receber royalties pelo disco. Ele aparentemente já era um empresário, assim, bem, meio Donald Trump dos anos 80, assim, já era um cara meio bem sucedido, então, tipo, não tô nem aí para esses royalties. Então eles pararam de lançar, né, esses discos aqui. Quem tem, quem não tem, azar. Porque, né, é meio sacanagem você tá relançando uma coisa, mesmo eles guardando dinheiro, fica uma coisa meio morta ali, né, porque o artista não tem interesse em receber os royalties. Então tá, né. Por que eu abri esse parênteses do Lewis? Porque parece que, principalmente no Lamour, a voz do Lewis é só mais um instrumento. Não é assim, porque normalmente, né, na música cantada, a voz está ali, suprema, e daí tem os instrumentos fazendo a caminha. Não. No Lewis e em alguns outros, assim, eu penso em Cocteau Twins, né? É tudo parte de uma mesma coisa, os vocais são só mais um instrumento, né? Então tá aí uma dica diferente, né? Se você tá cansado da mesma música de sempre, é de Chacon com Pleasure, Joy and Happiness. Um disco que entrou de ultimíssima hora nessa lista, porque eu estava vendo discos que eram parecidos com o meu número 1, é o Uneasy Laughter, do Moaning. Vocês devem estar vendo a capa aqui e ela é horrenda. Meu amigo Carlos, que participa comigo do podcast Bolho de Bolso, ele disse que parece uma capa de livro espírita. Concordo. Horrível a capa, muito legal o som, pós-punk, curto muito pós-punk. Na posição 25 temos Moment, do Dark Tranquillity. É o 12º disco deles, eles são uma banda de death metal sueco, eles são de Gotemburgo e são, junto com o In Flames, um dos criadores do som de Gotemburgo. É um som específico de death metal nos anos 90, que eu gosto muito. In Flames é uma das minhas bandas favoritas. Na continuação do trabalho, o Dark Tranquillity se manteve bem mais verdadeiro ao que faziam. E esse disco, assim, tá com letras muito legais. Foi uma boa surpresa. Apesar de que tudo que o Dark Tranquillity tem lançado nessa última década, eu tenho curtido bastante. O que não é necessariamente verdade do In Flames, que eles estão assim, passando por um momento de uma crise de identidade. Na posição 24 veio uma decepção. Decepção porque eu esperava que esse disco estivesse em primeiro. Por quê? Porque em 2015 teve um disco deles, eu não conhecia a banda, apesar de ela existir desde 1978, uma banda australiana, eu nunca tinha ouvido falar deles. E em 2015 eu ouço essa absoluta maravilha, que foi o disco do ano para mim, 2015, No Song, No Spell, No Madrigal. Maravilhoso, um disco assim, esse é um disco pra vida. E eu fui redescobrindo a discografia deles. Quando esse disco foi lançado, em 2015, eles não tinham nada nas plataformas digitais além desse, então eu fui tendo que cavar, né, ver o que mais eles tinham feito. Apesar de da banda ser ativa, segundo algumas fontes, desde 78, o primeiro disco deles só saiu em 85. E esse aqui, que está em lugar 24 na lista, In and Out of the Light, é só o 7º disco de estúdio deles. Molhar a garganta um pouquinho. Eles fazem um som que é muito do meu agrado. A minha banda favorita de todos os tempos são os Smiths, e sempre que alguém pergunta assim, o que você gosta de ouvir? Apesar de ser, né, como vocês veem, muita coisa que eu gosto de ouvir, eu digo em geral música triste. E é assim que eu descreveria a discografia do The Apartments. E é isso que a gente tem no In and Out of the Light, mas saindo de um disco que fez a minha vida, né?
que foi uma revelação, um disco que é bem bom não deixa de ser uma decepção. Mas tá aí, recomendo, mas principalmente o No Song, No Spell, tá? Promete que vai ouvir, se você gosta de música triste. Ó, tá aí, tô avisando. Não perde. Número 23, a gente tem outro disco de rap. Dessa vez é o Alfredo, do Freddie Gibbs, com produção, beats do The Alchemist. O Freddie Gibbs ele tem lançado desde 2014 com Penhara e em 2019 o Bandana. Ele tem lançado discos muito, muito bons. O flow dele, né, que é a habilidade de rap, né, as rimas e a cadência. O flow do Freddie Gibbs é excelente. Claro, em termos de vocabulário, em termos de velocidade ou de qualquer coisa, tem outros que são melhores. Por exemplo, em termos de vocabulário no rap, tipo, palavras diferentes utilizadas, o A$AP Rock é considerado o suprassumo. Mas eu não gosto. Eu não gosto do flow dele, eu não gosto das músicas dele. Eu até ouvi o último disco dele para ver se entrava nessa lista e passou longe, assim. Na verdade, eu não aguentei ouvir o disco dele. Eu comecei assim, não vai rolar. Então, você vê que é uma coisa de afinidade. E o flow do Freddie Gibbs vai muito bem com os meus ouvidos. E nos últimos 2 discos dele, ele estava sob os beats do Madlib, que é um produtor muito conhecido e muito conhecedor, inclusive, da nossa música brasileira. Para falar de outro disco que, apesar da posição, né, 22, ele foi uma decepção esperada, é o disco que, de longe, foi o que eu mais ouvi esse ano. Mas o que acontece? E até aqui eu faço outro parênteses, né? Se você é uma pessoa, assim, sei lá, dos seus mais de 13, menos de 18 anos, eu peço para você que é jovem, ok? Não sei quantos jovens vão ver esse canal, mas ó, você, tô falando com você agora. Cadê a câmera aqui? Tô falando com você. Tente ouvir o máximo possível de música enquanto você é adolescente. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a música que você gosta e ouve na adolescência vai ser a música que você mais vai gostar pro resto da sua vida. Vai ser a música que vai te lembrar dos bons tempos, né? Você vê isso acontecendo com seus pais, mas é isso. Os bons tempos de todo mundo são a adolescência e o início da vida adulta. Então, assim, tem uma pesquisa que fala que a partir dos 35, 36 anos você começa a fechar, assim, começa ou, na verdade, termina de fechar a porta para novas linguagens musicais, digamos assim. E eu acredito nisso porque eu vejo cada ano o meu fechar de portas. E isso porque eu sou uma pessoa que tenta ser aberta musicalmente, né? Para novos grupos e tal. Mas isso é meio que inevitável. Então, assim, se você é um jovem, eu sugiro, se isso é algo que te apaixona, ouça muita música, ouça coisas bem diferentes, mesmo que isso te soe estranho no início, porque você vai se lembrar disso. Por que eu falo isso? Porque no meu terceirão, ou seja, eu tinha 16 anos, o meu amigo me apresentou os Smiths, que eu já falei que é a minha banda favorita. Os Smiths acabaram antes de eu nascer, em 87. Então, o que seguiu do legado deles? É o Morrissey, que é o meu cantor favorito. Então, todo disco que o Morrissey lançar vai ser o meu mais ouvido daquele ano. Eu não vejo isso mudar, porque esse é um dos piores discos que ele já lançou, mas mesmo assim, se você pegar a lista das minhas 10 músicas mais ouvidas desse ano,
umas 8 vão ser desse disco. Porque qualquer disco do Morrissey eu ouço em repeat até saber quase todas as letras. Esse aqui eu não ouvi exatamente em repeat, porque tem umas 2 músicas que são simplesmente insuportáveis. E esse disco do Morrissey, ele é o último desde o California Sun, de 2019. Você vê que eu não tenho aqui nenhum dos discos que eu tô citando. Por quê? Como eu já falei, a indústria de mídia física no Brasil, exceto para álbuns de metal e alguns poucos assim ultra populares, tipo o último disco da Taylor Swift, não sai mais, ok? Mesmo assim, nomes grandes de metal, tipo Ozzy Osbourne, a Sony já falou que não vai mais lançar CD no Brasil. Vários artistas grandes, o Morrissey é um artista média estatura, mas a gente tem... E não é nem desse ano. Tipo, o último disco do Paul McCartney não foi lançado no Brasil. Últimos discos do Bruce Springsteen não foram lançados no Brasil. E esse disco do ano passado, por milagre, foi lançado no Brasil. E a BMG, que é a gravadora, falou que ia lançar esse I'm Not a Dog on a Chain quando acabasse a pandemia. Eu aposto que isso não vai acontecer, até porque o Morrissey foi demitido da BMG. O contrato dele acabou e é isso aí. Tchau, tchau, Morrissey. Duvido que eles lancem. Duvido muito. E é uma pena, porque, por exemplo, esse disco, I'm Not a Dog on a Chain, um CD, gente, não é um CD duplo, não é edição especial com camiseta e broche. É um CD. Sabe por quanto que você acha ele no mercado? O mais barato que você vai encontrar é uns R$170. Você encontra por R$200. Um CD importado. Pensem nisso. Mas esse aqui, o California Sun, ele foi um disco de covers. Mesmo assim, ele foi o meu mais ouvido do ano anterior. Antes desse, então, o último disco autoral dele foi em 2017, que é o estupendo e muito subestimado por causa de todas as controvérsias desse Morrissey, é o Low in High School. Esse disco é maravilhoso, maravilhoso. Algo que eu acho esquisito nesse disco é que as músicas, elas começam bem meia boca, mas elas têm codas, eu não sei se você chamaria coda ou middle eight, que são aquelas partes numa música pop que costumam atingir as notas mais altas, né? Quanto mais pop a música, mais você vai ver isso. Essas segundas partes das músicas, elas são muito interessantes nesse disco, e são nelas que você tem os melhores momentos vocais, assim, né? Os momentos mais pegajosos, por exemplo, em Knockabout World. Nem nas letras o Morrissey estava muito inspirado dessa vez, mas eu gosto muito de Once I Saw the River Clean, em que o Morrissey faz assim um exercício de relembrar ele indo comprar discos com a avó dele. Em posição 21, nós temos o Heart's Ease, da Shirley Collins. A Shirley Collins, ela é uma cantora da velha guarda, uma cantora de folk. E o primeiro disco dela é de 59, era o único disco que eu tinha ouvido dela até então. Ela parou em 78 e voltou em 2016. Esse é o segundo disco pós essa retomada. E ele lembra o tipo de folk que a gente encontra no primeiro da Juan Baez. Essa aqui não é a capa original, a capa original, se não me engano, é essa aqui, ó. Esse aqui é um disco de 60. Então, quando eu digo folk, é folk mesmo. Assim, são canções folclóricas. Eu não tenho certeza, mas elas soam meio inglesas para mim. E é um disco que parece perdido no tempo, né? É um disco totalmente não agora.
Coisa tipo, sei lá, canções de ninar que a sua avó ouviria se ela fosse, sei lá, irlandesa ou inglesa. Um adendo, né, que eu tenho dessas cantoras e cantores que lançam um disco e desaparecem por décadas do mercado musical. Eu tenho aqui um exemplo que eu só estou trazendo porque, por coincidência, no dia que eu estou gravando, esse disco está fazendo 50 anos. É o Parallelograms, da Linda Perhacs. Esse disco foi lançado em 1970 e ele não aconteceu, sabe? Muitos, Rodriguez, por exemplo, muitos artistas eles lançam discos muito bons, mas eles não acontecem, né? Esse disco aqui ele é um disco muito quieto, assim, você tem que parar para ouvir assim as nuances do disco. A Linda mesmo fala que o pessoal estava querendo outra coisa, não estava querendo esse tipo de música, exatamente. Então ficou essa figura cult e ela só voltou, desse de 1970, ela voltou em 2014 com The Soul of All Natural Things. Ela, obviamente, não estava vivendo da música desde 1970. Ela virou uma dentista. E, tipo, super... Ela até fazia musiquinhas pra ela, né? Mas encontraram ela atendendo. Músico é uma profissão também, né? Você tem que ganhar dinheiro. Por isso, a importância, né, de comprar os discos. Queria que estivessem disponíveis, né, para compra aqui no Brasil, porque R$200 por um disco simples não há condições. Mas, enfim, o músico ele precisa ganhar dinheiro também, principalmente assim os músicos menos conhecidos, músicos pequenos, né? Você precisa ganhar o seu pão. Na posição 20, a gente tem assim um personagem meio diferente também nessa lista, não diferente no estilo Shirley Collins, mas o disco se chama Microphones in 2020 do The Microphones. Que diabo é isso? The Microphones é um dos nomes do mesmo cara que faz os discos do Mount Eerie. O Mount Eerie, como eu sou fã de música triste, sempre me agradou. Entretanto, ele lançou um disco chamado A Crow Looked at Me, mas esse disco, assim, até para os meus padrões, ele é um pouco triste demais. Porque ele conta, assim, de modo bem confessional, a experiência dele ao ver a esposa dele lutando e perdendo a luta contra o câncer. Não são músicas assim com refrão, né, e tal, é uma coisa assim, ó, eu em violão e eu tô te confidenciando isso, colocando uma melodiazinha nessas canções. Não chega a ser algo tão podcast musical como o trabalho do Mark Kozelek, que é um dos meus artistas vivos favoritos, né? Mas o que é esse disco do Microphones? Microphones era o nome que ele usava antes de ser Mount Eerie. E o que ele faz é justamente voltar no tempo para quando ele era mais jovem, para quando ele ainda não era um nome cultuado, de certa forma, na indústria musical. Você só encontra no YouTube ou comprando em vinil. E eu achei esquisito também porque os primeiros, sei lá, 5 minutos é ele só tocando alguns pouquinhos acordes, assim, numa levadinha, no violão. E são 45 ou 50 minutos, é uma coisa só, é uma música só, e ele vai contando coisas, relembrando. Eu acredito que tenha sido uma coisa de um take, assim, ele fazendo a melodia na hora. Você meio que ouve como se fosse um podcast musical, né? Posição 19, a gente tem um fenômeno curioso na cena não tão underground de metal atualmente, que é o Eternal Champion. Esses caras você também não vai achar no Spotify, você também não vai achar em Apple Music.
você vai achar em Bandcamp, que é uma plataforma onde músicos, principalmente independentes, lançam as suas canções, ou no YouTube, ou, obviamente, comprando o disco. Esses grupos, eles têm um marketing curioso, porque existe um mercado bem de nicho para essas bandas. Essa é uma banda assim que poderia tranquilamente existir nos anos 80. Eles fazem um som assim, um heavy metal tradicional, mas eles, por exemplo, eles lançam uma demo ou um disco, sei lá, 200, 300 cópias em fita cassete, aquilo ali esgota antes de sair. Cassete, quem é que ouve fita cassete hoje em dia? É uma mídia que não tem uma qualidade de som lá muito boa, mas atualmente, na verdade, a única coisa que tá em baixa mesmo é o CD, né? Não sei, daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos talvez o CD esteja super em alta, mas não é o momento dele agora. Essa banda é muito divertida, fazem um som muito legal. Esse é o segundo disco deles. Eu preferi esse aqui. Queria que tivesse no Spotify, ou enfim. Eu uso principalmente o Tidal por causa da qualidade de som melhor e porque paga um pouquinho melhor os artistas, mas não tá lá. Então eu só ouvi o disco 2 vezes pelo YouTube e pelo Bandcamp. Na posição 18, a gente tem o único disco brasileiro dessa lista de 30, e você não deve ter ouvido falar nele. Eu também só ouvi falar porque um dos 2 discos que esse grupo, que na verdade é uma pessoa só, um cara chamado Caio Lemos, de Brasília. É muito comum no black metal a gente ter essas one-man bands, que são esses caras que tocam todos os instrumentos, né? Porque eles odeiam todo mundo, odeiam a humanidade, então eles fazem toda a música por si só. Esse é o projeto dele, chamado Katira, não sei como pronunciar isso, mas eu sei como pronunciar o nome do disco, que é Só Quem Viu o Relâmpago à Sua Direita Sabe. Eu não sei. Lançaram também esse ano o Toda a História pela Frente, que atualmente está na posição 31 dos melhores discos do ano no Rate Your Music. Eu prefiro muito mais esse, ok? O que tem nesse disco? Por que ele tá aqui? As composições são interessantes e foi a única vez que eu ouvi um black metal desaguar num samba. Você não vê isso acontecer? Você não consegue imaginar isso? Pois então ouça. E quem sabe você vai saber o que acontece quando tem um relâmpago à sua direita. No 17 a gente continua em misturas inusitadas no metal, com a banda de um homem só. Nesse caso é um francês chamado Gauthier Serre. É o 6º trabalho dele, sob o nome de Igor. Spirituality and Distortion. Você vai encontrar também combinações que você nunca imaginava, por exemplo, sabe aquelas sanfoninhas francesas, assim, daquela coisa oui, 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 Belle Époque? Você vai encontrar isso aí com blast beats, sabe, bateria metal. É isso aí. Você vai encontrar, então, com e faz sentido. Você vai encontrar drum and bass, você vai encontrar um pouquinho de música eletrônica. É uma saladice, tem bastante de música árabe também, e funciona. E é bem divertido, assim, abre os seus ouvidos. 16 fica pro 6º disco dos Strokes, chamado The New Abnormal, o novo anormal, que é um bom título para esse ano, na verdade. Os Strokes, eles, para quem não sabe ou não se lembra, eles são uma banda de rock independente, que eu lembro quando saiu em 2001 o disco deles, Is This It? Ele estourou, assim, era só o que dava na MTV, e aquele pessoal, assim, bem blasé, cantando. Não estão exatamente nessa vibe, mas
As canções são bacanas, elas ficam na sua cabeça. E eu gostei também bastante do disco anterior a esse deles. Fica a dica para quem é mais tradicionalzinho no rock. E, para que o vídeo não fique tão longo assim, eu vou fraturá-lo para apresentar os outros 15 logo depois. E dar um tempo para vocês digerirem essa primeira metade dos 30. E de novo, gente, se vocês chegaram até aqui, espero que alguma coisinha tenha interessado, apesar da gente não ter chego ainda nos 15 primeiros. E vocês sabem como o YouTube funciona, vocês sabem o que ajuda os criadores. A gente se encontra logo mais, ok? Muito obrigado, ótima semana, boas audições.